Contos da Lua Cheia apresenta A Fera de Alagados. Meu nome é Maicon. Moro em Alagados, uma pequena cidade no meio do nada. O nome da cidade se dá ao fato de que em determinadas épocas do ano, a grande quantidade de chuva faz o rio transbordar e cobrir grandes áreas das matas que cercam a cidade, deixando tudo alagado. Felizmente, a cidade fica em uma parte um pouco mais alta e relativamente afastada do rio, o que nos deixa seguros contra as águas do rio. Devido às condições geográficas do local, há uma montanha próxima à cidade, montanha da qual desce o rio Alagado, o maior rio dessa região. Eu trabalho como jornalista e repórter no jornal da cidade, e por ser uma cidade tranquila, às vezes é difícil conseguir notícias locais para a população. Estou sempre entrevistando o meu pai, Alessandro, que é o delegado da cidade, e tem orgulho do quanto a cidade é tranquila e segura. Também entrevisto com frequência o prefeito Josmar, que gosta de falar sobre seus projetos para a cidade, além dos médicos e enfermeiras, que falam sobre a saúde da população. O Dr. Vitor está na cidade há quase um ano, e 2 meses atrás ele começou a namorar com a minha irmã, a enfermeira Mariane. Acho que as profissões deles os fizeram se aproximar. Não é difícil conseguir entrevistas com os parentes, e mesmo os demais, que eu costumo entrevistar, já são amigos ou grandes conhecidos devido à cidade ser pequena, contendo aproximadamente 4.000 habitantes. Como já citei anteriormente, aqui, entre janeiro a março, as chuvas são frequentes e fazem o rio transbordar, alagando parte da floresta, áreas rurais e passando água por cima da ponte, que fica na única estrada que dá acesso à nossa cidade. Sendo assim, os caminhoneiros que precisam trazer produtos para cá se planejam para virem antes deste período e passar o mínimo de tempo possível aqui na cidade. Mas no começo desse ano, um jovem e inexperiente caminhoneiro chegou em nossa cidade, já no período em que as chuvas estavam começando. Eu fui o entrevistar, pois não era comum caminhoneiros na cidade em épocas de chuva, devido ao fato de que às vezes eles ficavam alguns dias a mais do que o planejado, esperando baixar o nível da água, para seguirem suas viagens. Dependendo da quantidade de chuva, poderia levar semanas para o nível da água voltar ao normal. E mesmo assim, logo choveria mais, e novamente o rio estaria cheio. Conversando com o caminhoneiro, que se chamava Marcelo, ele alegou que realmente não tinha sido informado sobre esse fenômeno que acontece em Alagados, que já havia tentado voltar para sua cidade, mas percebeu que seu caminhão não passaria pela ponte coberta pela água do rio. Sendo assim, Marcelo ficaria em uma pousada na cidade até as chuvas diminuírem e o nível do rio baixar. Na manhã seguinte, eu acordei com a notícia de que o sítio do Roberto havia sido atacado por algum animal. Logo cedo, meu pai passou na minha casa e me ofereceu carona com o carro da polícia para irmos até o sítio do Roberto. Afinal, meu pai sabia que eu iria atrás de informações para o jornal, enquanto ele queria informações para a polícia. Levou aproximadamente 25 minutos para chegarmos ao sítio de Roberto, e ele já estava à espera da polícia. Quando meu pai perguntou o que aconteceu ali, Roberto começou a falar. Eram umas 2 da madrugada, quando eu escutei meus cachorros latindo e os animais agitados. Foi quando eu peguei a minha espingarda
e olhei pela janela da casa, achando ser algum ladrão ou um animal selvagem próximo da casa, mas não vi nada. Se passaram mais alguns minutos. Eu escutei as vacas correndo de um lado ao outro e mugindo, como se estivessem com medo de alguma coisa. Foi aí que eu saí para fora de casa, caminhei até o cercado de casa e vi aquela criatura. Como era essa criatura? Perguntou o delegado. Era algo que eu nunca havia visto em toda a minha vida. A besta estava em pé, como um homem, mas tinha pelos por todo o corpo e focinho como o de um cachorro. Aquela coisa percebeu a minha presença assim que eu saí no cercado, e foi aí que eu vi seus olhos. Os olhos daquela criatura eram amarelos, um olhar de ódio, como eu nunca havia visto antes. E então eu atirei na fera, e ela saiu correndo. Não sei se acertei o tiro, mas foi o suficiente para espantar aquela coisa. Quando amanheceu, eu saí ver os meus animais. Encontrei esse boi aos pedaços. Tem alguma coisa na região, seu delegado, e essa coisa não é desse mundo. Aquele acontecimento virou notícia no jornal local, mas a população não se importou muito. Era época de chuva e todo mundo se preocupava em manter suas próprias coisas no lugar. Pessoas do sítio cuidando de seus animais, pessoas da cidade se prevenindo para não faltar alimentos em casa. Animais eram comuns naquela região, e a maioria dos locais acreditou tratar-se de uma onça. Mas a notícia do dia seguinte gerou um grande impacto na população. A polícia foi acionada ainda antes do dia amanhecer. Seu Jorge, vizinho de Roberto, havia ligado para a polícia por volta das 4 da madrugada. E como era emergência, meu pai foi o mais rápido possível para o sítio do seu Jorge. Chegando ao sítio, o meu pai e mais 2 policiais foram direto para a casa do Roberto, que havia sido atacada, e seu vizinho, ouvindo os gritos e tiros, ligou para a polícia. O delegado foi cauteloso ao entrar pela porta da frente, que encontrava-se aberta. Ele caminhou por entre os cômodos da casa com um revólver na mão, mas não havia ninguém em casa. Foram até o local onde no dia anterior o boi havia sido morto, mas os restos do boi não estavam mais lá. Seu Roberto poderia já ter dado um jeito no boi, mas seu sumiço era estranho. Depois de verificarem o sítio todo, foi constatado que nada tinha sido roubado. Móveis, dinheiro, carro, estava tudo onde deveria estar, menos a espingarda do Sr. Roberto. Os animais também estavam por ali, e estavam bem assustados, mas não estavam machucados. Não havia marcas de luta próximo à casa, mas próximo à porteira da entrada do sítio do Sr. Roberto havia sangue pelo chão. A maior parte havia sido apagada pela chuva, então era impossível saber para onde aqueles rastros de sangue seguiam. Mas seu Roberto deveria ter sido atacado ali, naquele exato local, e por ter derramado mais sangue ali, ainda haviam alguns vestígios de seu sangue. E também a espingarda do Sr. Roberto estava naquele local. Jorge, o vizinho, havia escutado vários disparos de espingarda vindo da propriedade de Roberto, sendo que na noite anterior, tiros já tinham sido ouvidos. Em entrevista com seu Jorge, ele me disse ter ouvido uivos naquela noite, e não eram uivos de um cão comum, mas não existem lobos na nossa região. Juntando a história do desaparecido Roberto e do Jorge, uma ideia sombria se passava em minha mente. Os 2 ataques não eram coincidência. Alguém ou alguma coisa havia planejado aquilo.
A polícia fez uma busca na floresta, próxima ao sítio, mas não encontraram nada. Nas primeiras horas da manhã, alguém ligou para a polícia e eles foram imediatamente ao local. O corpo já sem vida de Roberto estava preso entre as árvores, em que o rio já havia alcançado devido à chuva. Mais tarde, o corpo foi levado até Victor e Mariane para que eles identificassem a causa da morte. Eu vi pessoalmente o estado em que o corpo estava e não consegui imaginar que tipo de criatura poderia ter feito aquilo. O corpo estava dilacerado e com várias marcas que pareciam ser mordidas. Não era uma visão agradável aos olhos. Minha irmã estava nervosa com a situação. Aquilo não era comum em nossa tranquila cidade. Victor analisava as marcas do corpo como se fosse algo comum da cidade grande de onde ele tinha vindo. Senhor delegado, Maicon, eu lhes digo que provavelmente o ataque foi de algum animal. Eu li no jornal que na noite anterior, um de seus animais havia sido morto. O predador que fez isso deve ter voltado atrás da presa que deixou para trás. E quando o homem saiu novamente atrás do animal, ele se descuidou e foi caçado. Depois disso, o animal arrastou seu corpo para longe, para não perder mais um prato de comida, disse Victor. Não pode ter sido um animal. O corpo foi encontrado no rio. Um animal não jogaria o corpo no rio, disse o delegado. Talvez não tenha sido jogado. A chuva é constante nessa época do ano. Deixar o corpo próximo ao rio por alguns minutos seria o suficiente para o nível da água subir e carregar o corpo rio abaixo, respondeu Victor. Pai, estamos passando por algo que não é comum aqui na nossa cidade. Mas essas marcas são de algum animal bem grande, diz Mariane. E você, Maicon, o que acha disso? Algo atacou seus animais. Levou um tiro e voltou para se vingar. Humano ou animal, o resultado está aqui na nossa frente. Se existe a possibilidade de mais pessoas morrerem, precisamos descobrir quem ou o que fez isso. É isso que eu penso.